Rota Rondônia não para. E não para porque as ações da Assembleia Legislativa também não param. A nossa missão é mostrar para você o trabalho da nossa Casa de Leis em todo o estado de Rondônia. Então, simbora para mais uma aventura pelos recantos do nosso estado. É turismo, é cultura, é história e informação. É o Rota Rondônia que começa agora. A gente te perguntou e você respondeu nas redes sociais da Ali que queria saber mais sobre os trabalhos da Assembleia Legislativa no município de Ji-Paraná. Aliás, a dica do José Tadeu foi para que a gente conhecesse o museu que homenageia o Marechal Rondon. Por isso, hoje o Rota Rondônia veio para cá. E claro, também para te mostrar detalhes de ações, como a reforma completa do Beira Rio Cultural, feita com recursos destinados pelos nossos deputados estaduais. Bora! Ji-Paraná, localizada na região central do estado, a 372 quilômetros de Porto Velho, é chamada por muitos de Coração de Rondônia. Não só porque fica praticamente no centro do estado, mas em parte por causa dessa ilha que fica na confluência dos rios Machado e Urupá. Vai dizer que não parece um coração. A estimativa do IBGE é que hoje tenham mais de 131 mil ji-paranaenses vivendo por aqui. Aqui, como todo município de Rondônia, também guarda algumas curiosidades. O nome Ji-Paraná, por exemplo, significa Rio dos Machados. Isso porque as formações rochosas se assemelham aos machados indígenas. A gente já te mostrou aqui no Rota que a cidade fica localizada numa região onde foi instalado um dos primeiros postos telegráficos pelo Marechal Rondon. O que a gente não te contou é que inicialmente se chamava Urupá. Depois, lá pelos idos de 1914, passou a se chamar Presidente Pena, uma homenagem ao então presidente da República, Afonso Pena. Posteriormente, passou a se chamar Vila Rondônia e só então virou Ji-Paraná. Ji-Paraná vem de dois vocábulos indígenas que na interpretação você tem Rio dos Machados. E esse é o nome que é dado ao rio também, que corta a nossa cidade. O antigo posto telegráfico ficava exatamente aqui onde hoje está o Museu das Comunicações. Para você ter uma ideia da importância histórica desse lugar, ele foi construído pelo próprio Marechal Rondon, o patrono das comunicações. O local guarda um rico acervo, incluindo a própria arquitetura do prédio. Com a chegada de Rondon aqui, havia a presença de seringueiros. Isso foi determinante para que ele fizesse, a instalação de uma estação telegráfica aqui. Aqui antes levava o nome de Barracão de Urupá, ou seja, Urupá. E até 14 de dezembro de 1914, quando Rondon inaugurou a estação Presidente Pena, a localidade, com o tempo, foi passado a se chamar Presidente Pena. Então, Presidente Pena não era apenas um prédio, era um complexo, eram no mínimo 10 casebres que abrigavam os telegrafistas, todas as pessoas. E a cidade de Ji-Paraná cresceu no entorno desse casebre, desse complexo que era a Estação Telegráfica Presidente Pena. Atualmente, o local está passando por reforma e, por isso, está fechado para visitação. Mas a dica do Rota Rondônia é que assim que for reinaugurado, caso você passe por Ji-Paraná, não deixe de visitar, viu? Além desse acervo, Ji-Paraná ainda tem testemunhas dessa época. Pioneiros que ajudaram a abrir caminhos para a Amazônia, como a BR-364, que lá no início era chamada de 029, e que viram de perto obras emblemáticas, como a construção da ponte sobre o Rio Machado. Eu vim para cá porque meu marido era topógrafo e nós trabalhávamos em Brasília. A inauguração de Brasília foi no dia 21 de abril. E no dia 25, o governador vinha derrubar a primeira árvore.
ali em Vilhena para fazer a 364. E naquela época, topógrafo era difícil. O único topógrafo que estava disponível era meu marido. Aí veio para passar 15 dias só. Aí, em 1961, eu tive a primeira filha, a Solange. Fiquei aqui, lutando, passando muitas dificuldades, que nada que tinha. Aqui tinha tanto pium, tanto mosquito, mas tanto mosquito, que Deus me livre. Eu cheguei em 63. Quando eu vim do Pará, pra gente chegar aqui, nós chegamos de barco. Passamos não sei quantos tempos viajando, né? Aí depois eu fiquei morando muito tempo com meus irmãos. A gente viajava no Rio para vender mercadoria e comprar borracha. E chegava aqui, aí vendia borracha, meus irmãos compravam borracha, compravam castanha e depois ele vendia, né? Aí eu vim. E dia 22 de fevereiro de 1966. Vim para cá, apresentei lá em triagem, eles formaram o batalhão. E o batalhão se deslocou para cá e nós viemos fazer. Não tinha estrada, não tinha nada. Nada. Vim abrindo tudo, abrindo estrada. Vem cá, você já sabia dessa parte da história de Jipa? Não sai daí que no próximo bloco eu vou te contar mais curiosidades e te mostrar alguns dos investimentos dos nossos deputados estaduais aqui no coração de Rondônia. Rio Machado, sem dúvida um dos mais belos cartões postais de Rondônia. Um importante afluente do Rio Madeira, se tornou relevante ponto turístico de Ji-Paraná. O famoso Machadão guarda em suas águas parte da história do nosso estado. Antes de ser chamado de Rio Machado, e por volta de 1879, o rio era chamado de Ji-Paraná, como nós contamos no primeiro bloco, por causa das formações rochosas que se assemelhavam aos machados indígenas. Foi por aqui, pelo Machado, que o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon chegou a Ji-Paraná em 1909. Aqui foi construído um marco que registra o exato local onde o Marechal desembarcou em Ji-Paraná. Talvez o mais importante é que esse marco estivesse numa praça como essa, que se chama Praça da Linha Telegráfica, e a gente ter um memorial para relembrar a conclusão da linha telegráfica de Rondon. Há registros históricos e que logo depois do 14 de dezembro de 1914, um dia depois, no dia 15, a linha telegráfica já estava pronta, saindo de Santo Antônio até Cuiabá. Então ela foi concluída aqui, com vários atrasos, mas foi concluída aqui. Daqui, Rondon seguiu para Santo Antônio, aonde ele fez a inauguração da linha telegráfica no dia 1º de janeiro de 1915. Também foi por aqui que mais tarde chegariam pioneiros vindos de várias partes do Brasil para explorar a região, inicialmente em busca do látex, depois do garimpo de diamantes, 2 ciclos responsáveis pela povoação da região. O primeiro ciclo da borracha foi entre o fim do século XIX e o começo do século XX. Já por volta de 1940, houve a descoberta de diamantes no leito do rio Ji-Paraná, o qual hoje chamam de Machado. Isso já trouxe um novo ciclo de povoamento para a localidade que até então chamava Distrito de Rondônia. Então trouxe muitas pessoas para cá. E é interessante dizer que nesse período não havia estrada para o interior de Rondônia, né? Praticamente havia se criado o território federal do Guaporé, né? Que depois foi criado o território federal de Rondônia. Mas o ciclo do diamante foi muito importante para a localidade aqui.
As águas do Machado cortam Ji-Paraná praticamente ao meio. O rio não faz parte apenas da história da cidade, mas também da cultura e literalmente do cotidiano atual de todo mundo que precisa passar nesta parte de Rondônia, seja indo ou voltando. A verdade é que o Ji-Paranaense já criou uma relação de amor com essas águas. Cientes dessa importância histórica e cultural, a Assembleia Legislativa do Estado, através de emendas parlamentares dos nossos deputados estaduais, investiu na revitalização do Beira-Rio Cultural. Às margens do rio Machado, o local foi construído em 1990 e há muito tempo precisava de uma super reforma que valorizasse todo esse contexto e incentivasse o turismo local. Nesta área de mais de 6 mil metros quadrados, foram investidos cerca de R$1.600.000. A maior parte de emendas dos nossos deputados estaduais. O projeto de engenharia e a execução pelo governo do estado. O Beira-Rio Cultural de Ji-Paraná, em anos passados, sempre foi um grande centro de encontro das famílias de Ji-Paraná e também da região central. Os grandes eventos aconteciam ali. Lá pelos anos de 2013 e 2014, o ex-deputado Euclides Maciel colocou um recurso para que fosse revitalizado e ampliado o Beira-Rio Cultural. Foi feito o projeto, iniciada a obra, mas infelizmente, projeto mal feito e a empresa muito ruim. Iniciou a obra e parou. O que aconteceu? Nosso Beira-Rio Cultural virou um ponto de vandalismo, de usar de drogas. Ficou 4 anos abandonado. Eu, como deputado estadual, ouvindo os apelos da comunidade de Paraná, abracei esse projeto. Estive na época com o governador Confúcio Moura, mostrei para ele as fotos, a situação que estava, e o governador de imediato, após a minha cobrança, mandou fazer um novo projeto do Beira-Rio Cultural e me solicitou que eu colocasse uma emenda parlamentar para atender essa obra. E isso eu fiz. Coloquei a emenda, o projeto foi aprovado, foi licitado novamente, a obra retomada. Em 1 ano e meio, nós concluímos a obra do Beira-Rio Cultural. Mas nós temos sim bons projetos para o Beira-Rio Cultural, que uma coisa que eu sempre digo, né, investe na cultura que automaticamente o turismo vem. E ali virou um ponto turístico muito show de bola o nosso Beira-Rio Cultural de Ji-Paraná. Gente, o recurso foi suficiente para 2 quiosques novos, um restaurante, academia de ginástica, espaço gramado, playground, muro de contenção próximo ao leito do Rio Machado, estacionamento calçado e paisagismo. Depois de reformado, foi incorporado ao Parque Ecológico Municipal. O investimento era um anseio da população que, desde 2014, quando essa área foi desativada, desejava que ele fosse revitalizado e voltasse a funcionar. Com razão, né, gente? Depois do investimento, o local se tornou não só um ponto de encontro dos moradores locais, mas dos turistas que visitam a cidade. Olha, a importância ela é bastante privilegiada para a gente, né? Porque aqui em Ji-Paraná aqui nós sabemos que pouca tinha lugar para a gente poder ir, assim, ter um lazer, né? Então, realmente isso aqui foi bacana pro povo, como você já tá vendo, né? Aí o pessoal aí, hora dessa o pessoal já tá aí no local aí. Eu mesmo vim para cá tem pouco tempo, mas é um local muito bom. Esqueci de te contar. Ji-Paraná foi emancipada no dia 22 de novembro de 1977. Até então, era distrito de Porto Velho. Nessa mesma década, era inaugurada aqui na cidade a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Lourenço Pereira Lima. Parte da história do município, a unidade também recebeu investimentos dos nossos deputados estaduais que possibilitaram, gente, dobrar o número de vagas disponíveis para a população. Mas essa história a gente te conta no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já. E aí, tá gostando de saber um pouco mais sobre a cultura e a história de Ji-Paraná? Eu espero que sim. Aliás, a gente sempre pede que você deixe o seu feedback lá nas redes sociais da Ali
e visite o site oseupoder.ro. Mas calma, deixa para ir até lá assim que eu terminar de te mostrar tudo que a gente viu por aqui. Vambora? Pessoal, a gente está indo agora para um bairro que guarda uma parte importante da história de Paraná, que é o bairro Capelaço. Lá a gente vai conhecer a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Lourenço Pereira Lima. Ela foi fundada antes mesmo de Ji-Paraná ser emancipada. Fica mais ou menos a uns 20 quilômetros do centro da cidade. Nós estamos indo até lá. Vamos embora? Pessoal, em 1972, o ano em que a primeira sala de aula aqui da Escola Dr. Lourenço foi construída por moradores aqui do bairro Capelaço, Ji-Paraná sequer tinha esse nome. Se chamava ainda Vila Rondônia. Mas a necessidade da comunidade em ter um local para alfabetizar as crianças era tão grande que fez com que a comunidade reunisse forças para levantar as primeiras paredes dessa escola que hoje faz parte da história de Ji-Paraná. A dona Genoveva conhece bem essa história, afinal, administrou a escola por quase 30 anos. As escolas na época, que era a Vila de Rondônia, ainda era custeada pelo MEC. Né? Nós procuramos as autoridades da Vila de Rondônia, eles disseram que não tinha mais jeito de funcionar aquele ano. Para não ficar parado, os pais me pagaram, entendeu? Foi tipo uma escola particular 75. Aí no 76, o MEC começou a me pagar, né? Eu fui já paga por serviço prestado pelo MEC. Aí iniciou, já pelo governo aí, né? E fomos até final de 77, uma salinha só. A escola começou atendendo crianças de primeira e segunda séries. Mais tarde, em 1976, acrescentou a terceira série. E em 77, através do decreto 921, datado de 20 de julho, é que teve seu funcionamento legalizado. Pioneira do bairro, a Margarida estudou aqui nessa época. Hoje, vice-diretora da unidade, lembra como se tivesse acontecido ontem. Eu estudei aqui desde a primeira série, fui alfabetizada e tive a honra, né, de voltar como funcionária da escola, como professora. Inclusive, eu trabalhei junto com a minha professora que me alfabetizou. E aí, sim, é uma grande oportunidade na vida da gente, né? Então, assim, é uma história que se mistura com a vida da gente e não tem como a gente não gostar de trabalhar num lugar que você também estudou. Então, acaba que a gente quer retribuir tudo que eu recebi. Hoje, eu quero retribuir também para as crianças que estudam aqui. De 1985 a 1989, a unidade passou a atender alunos do Ensino Fundamental 2, de 5ª a 8ª série. Isso como uma extensão da Escola Estadual Marcos Bispo da Silva. Já em 1990, recebeu a construção das primeiras 5 salas de aula em alvenaria e permaneceu praticamente assim até 2019, quando os nossos deputados estaduais entraram em ação e, através da indicação de reserva orçamentária, garantiram recursos para a construção de outras 6 salas de aula. Então, quando foi feito esses bairros novos aqui em volta, porque até bem pouco tempo nós éramos considerados zona rural, e nós atendíamos um grupo pequeno de alunos. E quando chegou esses moradores, eles tinham necessidade de uma vaga próxima da sua residência. E foi assim, uma procura intensa por vagas. E nós não tínhamos esse espaço, nós não tínhamos essas vagas e acompanhamos de perto a ansiedade desses pais, o desespero, porque muitos vieram de locais distantes e não tinham como manter os seus filhos nas escolas de origem. O fato de o município de Ji-Paraná não possuir transporte público municipal até esse bairro impossibilita toda aquela população de estudar próximo das escolas ali na T14, que era a escola mais próxima, ficava a 5 quilômetros ali, que é Oswaldo Piana. Então nós tivemos ali, nas adjacências,
2 residenciais do governo federal, um deles o Capelaço, com 800 casas, o Rondon 1 e o Rondon 2, com aproximadamente 400 casas, e o Parque Brasil. Juntando, nós teríamos ali uma população aproximada de mais de 5.000 pessoas. O recurso possibilitou que a escola, que atendia 393 alunos com idades entre 8 e 14 anos, literalmente dobrasse a capacidade de atendimento, passando para quase 800 vagas. E aí nós viemos receber a construção de 6 salas de aula, que hoje consegue atender toda a demanda do bairro. Nossas crianças ali do bairro Capelaço tinham que andar 40 quilômetros para que pudesse estudar. E através da nossa emenda parlamentar ao governo do estado de Rondônia, a qual mesmo atendeu, e nós conseguimos colocar ali 6 salas de aula. E aí, você já sabia dessa parte da história de Ji-Paraná e dos investimentos feitos pela Assembleia Legislativa do Estado? Se você já sabia ou se passou a saber agora, deixa seu feedback pra gente nas redes sociais da Ali e não deixe de visitar o site seupoder.ro e também de nos dar dicas de onde você quer ver o próximo Rota Rondônia. E como sempre, você já sabe, a gente se vê por aí no próximo Rota Rondônia. Até lá! Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, o seu poder.